Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Sabato e essa aqui é a nossa disciplina de Física. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso assunto sobre circuitos elétricos, especificamente capacitores. Beleza? A gente vai ver aqui a definição, algumas aplicações e algumas equações que se aplicam nesse contexto, beleza? Primeiramente, vamos entender o que é um capacitor. Então, a gente estava vendo até então a definição de geradores, de receptores, e capacitor, ela também é um dispositivo, no entanto, capaz não de fornecer tensão, não de utilizar essa tensão para realizar trabalho, mas sim, ele é um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica. Bom, essa definição, ela é bem sutil, aliás, porque quando as questões caem nesse sentido, elas caem justamente tentando fazer com que induza você a um outro conceito, ou uns outros dispositivos de modo geral. Gerador, receptor, resistor, e esse é um capacitor. Então, o que é um capacitor? É um dispositivo capaz, ele tem essa capacidade de armazenar a carga elétrica. A origem desse dispositivo foi bem interessante. Foi em 1746 e 47, um cara chamado Peter van Moschenbroek estava realizando alguns experimentos, e um dos experimentos que eles tinham, pessoal, era utilizando essa garrafa aqui, ó, chamada garrafa de Leyden. O Moschenbroek, ele estava utilizando a garrafa de Leyden para descarregar objetos eletrizados. Então ele ia lá, aqui, né, por exemplo, essa bola aqui, eletrizava, precisava descarregar, descarregava na garrafa de Leyden, que constitui-se basicamente como um material que tem água dentro, e tem um material condutor aqui onde ele vai colocando, vai descarregando nesse metal, Então eu ia lá, carregava, fazia o experimento, opa, vou descarregar. Vou descarregar onde? Dentro da garrafa de Leyden. Aí ele não tinha o que fazer, o que ele fez? Ele foi meter a mão dentro da água. Quando ele enfiou a mão dentro da água, ele tomou um choque muito violento. Porque os cientistas achavam que a eletricidade deveria ser sentida por aqueles que descobrem. Hoje em dia isso é absurdo. Mas ele meteu a mão dentro da água e tomou um choque violento. Aí o que foi que ele fez? O que é que alguém que toma um choque faz? Chama outra pessoa para tomar choque. Aí ele chamou outra pessoa e tal, e depois ele foi... criou-se ali a ideia de que a garrafa de Leyden, ele era um dispositivo que conseguia armazenar a carga elétrica. E esse foi o nosso primeiro capacitor utilizado aqui. Então, esse experimento é chamado garrafa de Leyden, né? Que não é feita por um cara, Leyden, sim, que foi desenvolvida na Universidade de Leyden. E aí, lá no meu Instagram, coloquei isso aqui, né? Que é o Moschenbroek, né? Depois de colocar a mão dentro da garrafa de Leyden, descobri que ela pode dar choque. Essa é mais ou menos a cara dele, né? Tá potente. Porra, choque do caramba que ele tomou. E aí, também tem lá no Instagram que eu coloco essa pergunta, né? A garrafa de Leyden pode ser entendida como? Eu coloquei uma garrafa de um cara chamado Leyden ou um capacitor, pois consegue armazenar a carga elétrica. Então a resposta seria a letra B, é porque ela é um capacitor, pois consegue armazenar a carga elétrica. Então essa é a definição clássica, né? A definição mais simples que eu posso lhe dar de um capacitor. É um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica. Pois bem, esses dispositivos, eles têm neles uma propriedade chamada de capacitância, que é dada pela razão entre a carga e a tensão aplicada. Então lembre que carga elétrica ela é medida lá em Coulomb, né? É a letra Q, que é medida em Coulomb, e a tensão elétrica é a letra U, que é medida em Volt. E capacitância é representada pela letra C. Então, a fórmula que a gente utiliza geralmente para isso é que assim, capacitância é a carga dividido pela tensão. Essa aqui é a fórmula característica de um capacitor. Um capacitor é um dispositivo que tem capacitância. E o que é capacitância? A razão entre carga e tensão. E a unidade de medida aqui, ó, você vai achar um valor, né? Você vai achar 5. Né? A minha capacitância tem a unidade de medida, bota dentro da caixinha assim, ó. F, em homenagem ao físico Michael ou Michael Faraday. Então, toda vez que você vê essa letra F aqui, ó, que está aqui no capacitor, aqui é a figurinha de um capacitor,
Essa letra F significa Faraday, então significa que é um capacitor. A gente poderia aplicar essa equação em verde aqui, nesse exemplo aqui, que eu acabei de mostrar. Aqui, ó. Porque, veja, aqui ele me diz que a capacitância é de 470 microfaraday. E ele me diz que a tensão é de 200 volts. Então, quanto vale a carga? Aqui, ó, são 3 letras. Então, se ele te deu a capacitância, que é 470, esse U, né, micro, significa 10 a menos 6 Faraday, e 200 volts, você pode aplicar nessa fórmula, e você vai encontrar, né, a capacitância, é a carga pela tensão, a capacitância 470 elevado a menos 6, é igual a carga vezes a tensão, que é 200. Esse aqui você não multiplica, né? Então você faz assim, ó, meio pelos extremos. A carga vai ser igual a 200 vezes 470 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dá quanto? A carga vai ser igual a 0,00, 14 vai 1, 9. Vezes 10 elevado a menos 6, né? Aqui, que indica voltar a 6 casas. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A carga seria aproximadamente 0,9 coulomb. 0,09 coulomb, né? Mas isso aqui é só um exemplo, só para você ver que com os dados que nos é fornecido no próprio dispositivo, é possível utilizar a própria fórmula de capacitância, né? Onde a capacitância é a carga pela tensão. Então, a carga ele quer descobrir, então ele te fornece os outros dois, que puramente com matemática aqui você consegue resolver. Mas não é bem essa a ideia que eu quero trazer hoje para você. Aqui é aula de física. Então você entende o conceito de capacitor, entende a propriedade, que é chamado de capacitância, e a gente faz o quê? A gente aplica, cara. E as aplicações da física são maravilhosas, porque olha só onde é que eu vou aplicar. Vou aplicar no neurônio. Então a primeira aplicação que eu gosto, neurônio, que é uma célula do sistema nervoso, né? Então aqui eu tenho essa região chamada dendritos. Aqui eu tenho o axônio, que a gente chama, né? Axônio. E os dendritos, o que acontece? Ele é a célula que é conectada, aqui tem os dendritos, aqui tem as terminações do axônio. O que acontece é que eles são conectados em diversas maneiras possíveis. Mas aí, o que acontece é que vem a informação de um outro neurônio, e eles passam aqui por neurotransmissores sinalizações químicas para essa região aqui. Essa região ela é chamada de sinapse, né? Essa região em que ocorre essa estimulação do neurônio. Quando o neurônio recebe esse estímulo, ele começa a produzir uma movimentação de moléculas em torno da membrana, essa membrana aqui, ó. E na membrana vai haver uma movimentação de sódio e potássio. Sódio, potássio, sódio e potássio. O K, né, que é o potássio, entra e o sódio sai da membrana. O que acontece com essa movimentação de fluxo desses íons, né, desses átomos carregados, posso dizer assim, é que vai acontecer uma movimentação tão grande de moléculas que a membrana do neurônio vai ficar polarizada, vai ficar dessa maneira aqui. É polarizado o termo que a gente usa na biologia. Vai ficar polarizada, positivo de um lado, negativo do outro. Essa distinção de carga vai fazer surgir aqui um acúmulo de carga elétrica. Então me diga, o que é capaz de armazenar a carga elétrica? Responda no seu coração. Aquilo que é capaz de armazenar a carga elétrica é o que eu chamo de capacitor. Então, os seus neurônios, agora, para entender o que eu estou falando, eles estão trabalhando como capacitores nas membranas dele. Então veja que a física consegue aplicar isso muito longe, tá ligado? Então veja, ó, nas células do sistema nervoso, que são os neurônios, na membrana dessas células ocorre uma movimentação de íons. Essa movimentação de íons produz uma polarização na membrana. O que é isso? Basicamente é transformar a membrana em um capacitor, em um dispositivo ou algo que é capaz de armazenar a carga elétrica. Como resultado, depois de
de um processo chamado impulso nervoso, né, que é o que eu estou explicando aqui, potencial de ação especificamente dentro desse conteúdo, essa polarização vai começar a se dissipar, ou vai começar a inverter essa polarização em toda a estrutura do neurônio, produzindo o que eu chamo de impulso nervoso. Então vai acontecer essa despolarização da membrana, produzindo então esse deslize desse impulso, né, dos dendritos lá para a terminação do axônio, produzindo assim o impulso nervoso, que é responsável por você me ouvir e entender, por você ver essa videoaula, por você escrever isso no seu caderno. Essa é uma aplicação de capacitores em biofísica, né, que é dentro das células do sistema nervoso. Achou top? Pois é, eu achei top isso aqui, pô. Entender que em todas as células, pessoal, acontece coisas semelhantes, né? Esse processo de bomba de sódio e potássio pode ser aplicado nesse sentido. Show! Outra aplicação top, nesse bichinho aqui, chamado enguia elétrica, peixe elétrico, ou Electroporus electros, que é o nome científico dele. Enguia elétrica, não sei se você já viu uma enguia elétrica. É um peixe, parece um bagre assim. E se você colocar sua mãozinha maravilhosa aqui, ó, você vai tomar um choque tão violento que é possível que você paralise o seu corpo. Ou, a tradução de poraquê é aquele que faz dormir, em tupi. Então, olha só, esse peixe ele faz a pessoa dormir para sempre. Isso porque ele é capaz de fornecer uma tensão elétrica de até 1500 volts. Só para você ter noção, na sua tomada tem 220 e você morre se meter o dedo na tomada. Imagina tomar sofrer uma tensão elétrica de 1500 volts dentro da água, que é o que esse peixe está. Professor, e como é que ele faz isso? Cara, esse é um processo bioquímico, físico, biofísico, muito, muito violento, porque esse peixe aqui, mesmo com o cérebrozinho dele aqui, ele consegue comandar células específicas do corpo dele, que são chamados eletrócitos, não eritrócitos, eletrócitos, que são células elétricas. Essas células elétricas ele consegue polarizar com sódio e potássio também. Ele começa a trazer potássio para dentro, sódio para fora, e ele faz com que essas células se tornem pequenos capacitores elétricos, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então ele funciona, ele vai armazenando carga elétrica, ele armazena carga elétrica, aí na hora que você mete a sua mão, ou ele vai para uma presa, ele descarrega essa tensão para fora. E como resultado, a presa que está, ou você que está segurando ele, eu já tomei um choque de por aqui, é uma loucura. Mas ele já estava quase morto, né? Me disseram, está morto. Aí fui lá, meti a mão e tomei um choque, né? Foi tão forte que minha mão fechou. E aí quando minha mão fechou, eu caí, joguei ele para cima e ele terminou de morrer. Enfim, então isso aqui é uma das aplicações também, porque nessas células, esses eritrócitos, elas são capazes de movimentar íons, elas movimentar íons e produzir o acúmulo de carga elétrica. Acúmulo de carga. E esse acúmulo de carga é específico de quem? Dos capacitores. Show de bola, galera. Show de bola isso aqui, cara. Se você puder dar um Google nisso depois, como por aqui dar choque, você vai entender isso aqui muito top. Mas é basicamente isso. Ele consegue coordenar em células específicas, que são chamadas eletrócitos, o movimento de íons. Esse movimento de íons produz o acúmulo de carga elétrica. E esse acúmulo de carga elétrica fica à mercê dele para ele utilizar em qualquer lugar. Que é basicamente, né, eletrizar uma determinada região ou pessoa que estiver enchendo o saco dele, segurando ele, por exemplo. Show, né? Só alegria, cara. Os símbolos. Capacitor, cara, para quem não sabe, quem nunca quebrou a televisão da mãe, é isso aqui, ó. Quem quebrou o rádio, quem quebrou alguma coisa, quem nunca pegou na infância, né, porque não quebrou nada, não sabe o que eu tô falando. Mas capacitor é isso aqui, ó. Certo? É essa bolinha aqui, quando você abre uma placa-mãe, alguma coisa assim. Esse é um capacitor cilíndrico, no caso. E o símbolo dele é esse aqui, ó. Duas placas. Professor, mas não é igual o gerador e o receptor? Não, porque o gerador e o receptor, eles têm uma placa maior e menor. Então, esse aqui é o capacitor. Já o gerador, que é esse aqui vermelho, ó. O gerador é uma placa maior do que outra.
e o capacitor tem essas duas plaquinhas aqui, ó. Professor, e por que que é assim? Por que que é assim? É bem simples, que eu vou explicar no próximo slide aqui. Beleza? Porque a gente utiliza um modelo de placas paralelas, que é isso aqui, ó. A gente tem duas placas, a gente coloca elas numa pilha e vai surgir aqui dentro, na verdade, entre as placas, vai surgir um acúmulo de cargas. Então aqui vai ter cargas elétricas positivas, um acúmulo de cargas elétricas positivas e aqui negativa. Esse acúmulo de cargas negativas vai fazer surgir aqui no meio um campo elétrico. Entre as placas, né? Pronto, mas para isso eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o simulador aqui que eu fiz com vocês anteriormente. Vou utilizar novamente esse simulador para que a gente entenda tudo o que tem acerca desse processo aqui, beleza? Então vamos lá para a capacitância. Tá aqui uma pilha e tá aqui as minhas placas, né? Eu vou aumentar aqui, ó, atenção. Basicamente eu vou colocar a pilha com coisa. Aí o que que acontece, ó? Deixa eu explicar aqui, ó. Quando você vai aumentando aqui do zero e vai aumentando, em um circuito padrão, os elétrons eles sairiam desse ponto, daqui da parte de baixo preta, e iriam se deslocar para essa parte aqui azul. Esse movimento de elétrons aqui ia parar bem nessa placa, porque não tem como atravessar esse material. Aqui é o vácuo ou um outro material isolante. Geralmente é um material isolante aqui. Então vai acumulando carga e vai acumulando carga. Vai acumulando quem? Elétrons. Vai acumulando elétrons. Esse acúmulo de elétrons aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então aqui vai acontecer um acúmulo de elétrons. Vou colocar azul aqui, ó. Acúmulo de elétrons que saem daqui e vão para cá, beleza? O que acontece é que esses elétrons são negativos, eles vão induzir na placa de cima, eles vão atrair para perto deles cargas elétricas positivas. Então aqui vai haver um acúmulo de cargas elétricas positivas, ó. Aqui em cima vai ter um acúmulo, na verdade só vai haver um deslocamento de carga positiva. Por quê, professor? Porque os elétrons, os negativos, eles vão começar a ir nessa direção. E vai sobrar basicamente os prótons, né, que são positivos. Então, vai haver, na verdade, esse acúmulo de carga elétrica positiva. Como resultado, o que que vai aparecer? Ó? Vai aparecer um campo aqui elétrico entre eles. Deixa eu clicar aqui. Ó, vai aparecer um campo elétrico. Certo? Então, aqui eu não vou colocar a carga não, nem a energia. Só para você entender isso. Beleza? Então, isso aqui é o que eu chamo de capacitor de placas paralelas. Eu vou colocar essa figurinha que a gente acabou de fazer bem aqui no slide para vocês. Certo? Vou colocar aqui. Pronto. Vamos voltar. Agora eu quero que você entenda o seguinte, ó, o que acontece se eu aumentar essa placa? Aqui, ó. Ó, eu vou aumentar a placa, o que que aumentou aqui? Ó, o que que aumentou aqui em cima? A capacitância. E se eu diminuir a placa? Professor, isso é óbvio, vai diminuir, né, professor? Isso, porque você diminui a interação entre as placas. Ó. Então, quando você aumenta também a energia, mas quando você diminui também. Então, veja que aqui nesse caso, ó, vou colocar aqui. O que que a gente conclui ali, ó? A gente conclui o seguinte, ó. A capacitância aumenta quando a área aumenta. Certo? Então, ó, quando a área aqui aumenta, a capacitância aqui em cima aumenta. Agora eu vou mudar aqui a separação. Então agora, ó, eu vou aumentar a separação. Na hora que eu aumento, olha o que acontece aqui em cima. Na hora que eu aumento a separação, diminui a capacitância. Então, ó, quando eu diminuo, aqui aumenta. E quando eu aumento a separação, diminui. Então veja que é o contrário aqui, ó. Então agora eu vou escrever o seguinte, ó, a capacitância diminui quando a separação
aumenta. E aí surge uma equação, surge uma equação assim, onde a capacitância, ela é proporcional, ou seja, ela aumenta quando a área aumenta. Então, ela é proporcional à área, que a gente diz. Ela é proporcional à área. E ela diminui quando a separação aumenta. Então, ela é inversamente proporcional à distância. Então, a gente pode concluir aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Então, aqui, ela é, quanto à área, ela é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. E quanto à separação, ela é inversamente proporcional. Às vezes cai isso em prova, viu? E aí a equação diz o seguinte, a capacitância, ela vai ser igual a uma constante, um número, vai ter um número aqui que eu vou chamar de ε0, um número qualquer, bem específico. Ela aumenta quando a área aumenta. E ela diminui quando a distância aqui, a separação aumenta. Então a relação é essa, quando a área aumenta, a capacitância aumenta. Quando a distância, a separação aumenta, a capacitância diminui. Tem essa relação aqui que eu chamo de relação de proporcionalidade. E essa aqui é uma constantezinha que você precisa multiplicar os números. Então, pode cair para você dois tipos de questões. Questões teóricas, narrando ali uma história. Porque o puraquê possui uma capacitância que é proporcional à área. Tá certo? Tá certo. Capacitância proporcional à área. Porque o cérebro possui uma distância proporcional à capacitância. Opa, tá errado. A distância, ela é inversa. É tão inversa que está na parte de baixo. Então, a direta está em cima e a inversa está embaixo. E aí as questões, elas vão te dar o valor de A e o valor da letra D para você calcular a capacitância. Essa é uma outra fórmula de calcular isso aqui. Beleza? E eu vou mostrar isso aqui na prática para você. Vamos lá. Então agora vamos para um exemplo de aplicação dessa fórmula, em que a capacitância ela é proporcional à área e inversa à separação entre as moléculas. Entre as placas, perdão. Aí aqui ele me diz que a área, calcule o módulo de capacitância de um capacitor de placas paralelas aí ele me dá a área aqui, 0,02. E aqui ele me diz que a separação é 0,10 milímetros. Então vamos só converter essas coisas aqui antes, né? Então esse ε0 aqui, ele me diz aqui, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12, certo? Aí ele me diz que a área já está em metros quadrados? Já, então vale 0,002 metros quadrados. Beleza. E a separação está em metro? Não, está em milímetro. Então vai ser 0,10 milímetro. Lembrando que esse M aqui, pode ser trocado, ele significa, vou colocar aqui outra cor, 10 a menos 3. Pronto. Já converti de milímetro para metro. Agora o que eu faço? Basta aplicar. Então, a minha capacitância vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área, 0,002, dividido por 0,10 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou multiplicar, na verdade, esse vezes esse, e dividir por isso, né? Vamos lá. Chamar a calculadora aqui. Então, vamos lá. 8,85 vezes, aí multiplica pela área, 0,002, e divide pela distância, 0,10. 177, né? Isso que deu? Então, a capacitância vai ser 0,177. E o que eu faço com esses dois, professor? Você pode repetir 10 elevado a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 3.
Aqui tem uma regra específica, né? Quando você tem o número 10 elevado a um número aqui, 2, e 10 elevado a 7, você conserva o 10 e subtrai. É o de cima menos o de baixo. 2 menos 7, que é igual a 10 elevado a menos 5. Então, é isso, né? Então, você vai fazer isso aqui agora. Vai ficar 0,177. Conserva o de cima, 10 elevado a menos 12. Menos o de baixo, né? Menos 3. Aí vai dar positivo, vai ficar mais aqui. Porque menos vezes menos dá mais. Então, 0,77. 10 elevado a menos 12 mais 3. Isso aqui vai dar menos 9. Então, a minha capacitância vai ser 0,77. 10 elevado a menos 9. Pode deixar assim? Razoável que não. Então, você volta 3 casas para cá e diminui 3 daqui, né? Então, a minha capacitância vai ser, por exemplo, 177. Ou pode ser 1,77, né? Melhor. Vezes 10 elevado a menos. Aí, como você está diminuindo de número negativo, você aumenta mais 1, né? Porque você está deslocando a vírgula para a direita, né? Então, você tem que subtrair menos 1. Aí, aqui no caso, vai dar menos 10. Então, fica assim, ó. 1,77 vezes 10 elevado a menos 10 Faraday, que é a unidade de medida que eu desloquei. Então, assim, o que é que pega nesse conteúdo? Trabalhar com potência e deslocar vírgula, né? Deslocar vírgula. Então, o que que a gente tem que lembrar? Quando você está vindo assim, ó, 2.000 vezes 10 elevado a 5. Aí você vai com a vírgula para lá. Então, vai lá. 1, 2, 3. Fica 2. Aí você coloca mais 3. Agora, quando você vem com a vírgula para cá, né, então vai 1, 2, 3, 4, né? Fica 2 vezes 10 elevado a 5. Aqui é menos 4. Por quê? Porque a vírgula está indo para a direita. Aí você subtrai 4. Você subtrai a quantidade de casas que você vem. Aí vai dar 10 elevado a 1. Certo? Aí como lá já era negativo, estava 0,17 vezes 10 elevado a menos 9, eu desloquei uma casa para a direita. Então, uma casa para a direita. Como resultado, então tem que tirar menos 1. Ficar 1,77 vezes 10 elevado a menos 10. Então, essa é a parte mais pegada aí. É o seguinte, ó, calcule o módulo da capacitância, então, ó, de um capacitor de placas paralelas, aqui é a área, ó, de metros quadrados é a área, espaçadas, isso aqui é o D, né? Então, a capacitância vai ser o ε0 vezes a área dividido pela distância. Aí ele diz que a área é isso aqui. E ele me diz também que a distância, letra D, é isso aqui, ó. Já convertido em metros, viu? Porque aqui está em milímetro. Aí você troca esse M por 10 a menos 3, ó. Aí pronto. Você pode só aplicar aí na parte de Cristo. Então a capacitância vai ser... Esse aqui, ele sempre vai dar, ó, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Aí quem é a letra A? Vou colocar a mesma cor aqui. A letra A, que é a área, é 0,005. Dividido pela distância. Quem é a distância? 0,5 vezes 10 a menos 3. Viu? Aí não tem muito trabalho. Você vai precisar saber matemática aqui agora. Então você vai multiplicar esse vezes esse. E depois dividir por esse aqui, né? E depois, vou fazer passo a passo aqui. Vou chamar a minha amiga calculadora, que a gente vai fazer junto aqui. Então fica lá, 8,85 vezes 0,005. Aí, aqui em cima, ó, vai dar 0,04425. Ver se eu memorizo.
vai dar 0,044, alguma coisa, né? Repete esse 10 a menos 15, 10 a menos 12, porque eu não sei ainda fazer nada com ele, deixa ele aqui. Embaixo vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Aí agora eu vou dividir esse por esse. E aqui eu aplico uma outra regra, né? Que esse aqui sobe com o sinal trocado. Então a capacitância vai ser... Aí você chama a calculadora de novo. Ó, o valor que eu tinha encontrado dividido por 0,5. 0,08. 0,0885 vezes, aí esse aqui sobe com o sinal trocado, né? Fica 10 a menos 12, aqui é menos, fica mais 3. Aí no caso vai ser 0,0885 vezes 10 elevado a menos 9. Né? Porque se você está devendo 12 e você paga 3, você fica devendo 9. E aí você volta 3 casas para cá. Manipulação, né? Tá. 1, 2, 3. Daí, como você volta 3 casas, então vai ser 88,5, 10 elevado a menos 9, menos 3. Porque você voltou para a direita. Isso dá 88,5 vezes 10 elevado a menos 12. Menos 12. E esse 10 elevado a menos 12 aqui recebe um outro nome. Recebe o nome de pico, né? Letra P aqui, ó. Então a resposta seria isso, né? 88,5 vezes 10 a menos 12. Só que aí a questão foi um pouco mais difícil e colocou, em vez de 10 elevado a menos 12, colocou a letra P. Viu? Mais salgado? Pare, né? Pô, aí é osso. Mas vamos fazer um exemplo mais simples de novo, ó. Então, a capacitância é o ε0 vezes a área dividido pela distância. Capacitância é o ε0, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Quem é a área? A área está aqui, ó, 0,001. Dividido pela distância. Quem é a distância? Lembrando, isso aqui troca por 10 elevado a menos 3. Então, vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Como resultado, minha capacitância vai ser quanto? Vamos lá, vai ser 8,85 vezes 0,001 dividido por 0,1. Isso aí vai dar 0,0885 vezes aí 10 elevado a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 3. Esse aqui sobe positivo. 0,0885 vezes 10 elevado a menos 12 mais 3, dá menos 9. 0,885, 10 elevado a menos 9. Anda 2 casas para cá, ou 3, né? Vai dar o mesmo valor anteriormente, né? Vai dar, andar 3 casas, vai ser 88,5, 10 elevado a menos 9. Aí como eu voltei para a direita, você volta 3 casas, né? Menos 3. Que no caso vai dar 88,5 vezes 10 elevado a menos 12, que é o mesmo valor encontrado anteriormente, né? Que ele substitui isso aqui por P. 88,5 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday. Essa aqui é a minha resposta. Então, ver que precisa mesmo trabalhar com fração, né? Tem que trabalhar com fração e essa ideia de vírgula deslocar para a direita ou para a esquerda. Mais uma? Vamos fazer mais uma aí, ó. Então, a capacitância é ε0 vezes a área dividido pela distância. Então, a minha capacitância vai ser 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, que é isso aqui, vezes a área, que é 0,025, dividido pela distância, né? Que troca isso aqui por 10 elevado a menos 3. Então fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. A minha capacitância vai ser, chama a calculadora. Então vai ser lá 8,85 vezes, em vermelho, 0,025, dividido em azul, 0,5.
0,44, então vai dar 0,4425. Vezes aí em cima dá 10 elevado a menos 12. E embaixo 10 elevado a menos 3. A capacitância vai ser 0,4425. Esse aqui, ó, sobe com o sinal trocado, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 12 mais 3 aqui em cima. Ó. Capacitância vai ser 0,4425 vezes 10 elevado a menos 9. Aí você pode deslocar uma vírgula para cá. O caso vai ser 4,425 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Assim é o jeito correto de escrever. Mas nas questões eles sempre optam por chegar a menos 12, que seria voltar mais duas casas aqui, ó, para chegar em menos 12 para substituir pela letra P, que é possível também, né? Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Foi um enorme prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, procurem aí pelo meu WhatsApp, que eu estarei disponível para vocês, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!